Boas-vindas à aula de alquimia e poções. Eu sou o professor Lizard. Era para ser Lizard, de lagarto, mas mamãe decidiu trocar por um P no final. Hoje nós vamos conversar sobre como fazer poções. Para fazer poções, basta seguir uma lista de ingredientes. Colocar ervas e temperos, frutas e, às vezes, animais mortos. E fazer tudo isso com um intento específico. Sobre o que eu estava falando? Eu estava falando sobre como preparar um peru para a ceia de Natal. Afinal, como você prepara um peru para uma ceia de Natal? Você segue uma lista de ingredientes, acrescenta ervas, temperos e, às vezes, frutas e animais mortos. E faz tudo isso com um intento específico, que seria a ceia de Natal. Eu fiz essa comparação porque eu quero que você entenda que a única coisa que difere uma magia intencional de uma atendente no Burger King que colocou uma energia ruim no seu lanche porque ela está tendo um dia ruim é o intento que você coloca na sua refeição, no seu feitiço ou poção. Mas lembre-se que a prática de poções também precisa ser congruente com a vida real e com a matéria. Fica, por exemplo, incongruente você querer usar pétalas de rosa para um feitiço de banimento. Da mesma forma que também fica incongruente você usar o sal grosso para um feitiço de atrair amor. Porque geralmente a rosa é associada ao amor e à paixão, enquanto o sal grosso é mais utilizado para banimentos e a expurgação. Acontece que poções não é uma aula de feitiços. Ou seja, poções são feitiços que você pode beber. Por isso, nem pense em sair bebendo qualquer tipo de erva, hein? Pois algumas podem ser venenosas. Paracelso, por exemplo, que foi um grande alquimista e médico que contribuiu para a história da medicina, era conhecido como o famoso Dr. Paracelsus. Foi ele quem nos apresentou a ideia de que a dose faz o veneno. Sola dosis facit el veneno. O princípio é que qualquer substância, até mesmo as mais saudáveis, podem ser prejudiciais, dependendo da dose. Assim como uma substância tóxica pode ser terapêutica se for utilizada nas quantidades corretas. Por exemplo, o sal é uma substância essencial para o funcionamento do seu corpo. Você precisa também consumir o sal para viver. Mas o sal em excesso, o sódio em excesso, faz mal para o seu corpo. Seguindo esta mesma linha de raciocínio de que a dose faz o veneno, a alquimia e também a medicina, quando andavam de mãos dadas, entenderam que o próprio agente causador de um mal, quando for manipulado de forma segura e adequada em laboratório por alguém especializado nisso, pode fazer o corpo se curar. Eis a raiz do pensamento por trás das vacinas, que nos foi introduzido por Edward Jenner. Ele expôs o organismo a uma versão segura de um vírus enfraquecido, que era a varíola bovina, para que o sistema imunológico aprendesse a reconhecer o invasor e assim produzir os próprios anticorpos. Assim, quando uma pessoa entrava em contato com o vírus verdadeiro, o corpo já estava pronto para combatê-lo. É o momento que muitos agora podem me contestar e dizer que Edward Jenner não se inspirou nas ideias do alquimista Paracelso. Provavelmente não, porque a máxima toxicológica de Paracelso é um princípio que fala de quantidade de uma substância, enquanto a vacina de Edward Jenner trata de um princípio qualitativo, ou seja, estamos falando agora da qualidade de um agente. Não é mais uma substância, e sim um agente, que seria o vírus. Mas ainda existe a teoria de que Jenner pode ter se inspirado em Paracelso, porque a ideia por trás dos princípios é a mesma. Uma substância ou agente no organismo pode ser letal, enquanto uma pequena quantia manipulada dessa substância ou agente é um princípio que pode curar. E essa frase serve tanto para um quanto para outro. Então pense na prática de poções da seguinte forma. Poções são feitiços comestíveis e bebíveis. Sim, bebíveis é um termo oficial do dicionário. A alquimia não necessariamente exige o preparo de poções que são bebíveis. Você pode muito bem na alquimia fabricar óleos essenciais para o ambiente e para suas práticas mágicas. Como, por exemplo, para borrifar o ambiente.
Lembrando que nós não ensinaremos nada que possa prejudicar a saúde de alguém. Tais ervas não serão ensinadas aqui. O tipo de poção mais comum que você pode encontrar por aí, sendo totalmente aceito pela cultura popular, é o chá, porque o chá é uma mistura de ervas bebível que contém uma intenção específica. Um chá de camomila ou de folhas de maracujá, por exemplo, tem o objetivo de acalmar, de relaxar e de auxiliar no sono. Um chá de louro auxilia na digestão. Um chá de erva doce ajuda a aliviar cólicas e também ajuda na digestão. Um chá de gengibre alivia náuseas e aquece o organismo. Um chá de boldo alivia desconfortos digestivos, principalmente após uma pesada refeição. E agora eu preciso que vocês recordem do princípio de que a dose faz o veneno. E que consumir mais de 5 gramas por dia de gengibre pode causar dor no estômago e queimação. Tomar chá de boldo todos os dias pode sobrecarregar o fígado, causar irritação no estômago e provocar intoxicação. Então lembrem-se, sola dosis facit veneno. Vocês percebem como todas elas possuem propriedades que fazem sentido com a física no corpo humano? Só que ao mesmo tempo elas também cumprem um objetivo. Então aqui fica de lição de casa. Prepare um chá. De preferência um chá que esteja alinhado com o seu próximo objetivo físico. De preferência com folhas naturais, mas se não tiver jeito pode ser o de saquinho mesmo. Lembrando que você pode enviar fotos comprovando as suas lições para o e-mail oficial do Santo Quartzo. E para todos que fizerem isso e identificarem as casas, ganham 10 pontos para a própria casa. Agora que nós já sabemos o poder do intento e também sabemos como funciona a prática de poções, que seriam os ingredientes físicos alinhados com o intento. A próxima aula é um tema de muito interesse dos alunos do Santo Quartzo. Muitos alunos já demonstraram extremo interesse no mistério que estamos prestes a desvendar. Nós vamos falar sobre o Ouroboros, um símbolo muito famoso da alquimia. Vejo vocês lá, criaturas. Boas-vindas à aula de Shifting e Transfiguração. Eu sou a sua professora Morgana. E hoje nós vamos aprender sobre o terceiro olho. Para entendermos o que isso quer dizer, vamos olhar para seu significado simbólico, depois físico e, por fim, o seu real significado para a magia. Você sabia que o terceiro olho hoje em dia foi associado a um órgão que realmente existe no corpo humano? No Egito Antigo existem artes como pinturas e esculturas que destacam a localização da glândula. O próprio bindi, que seria uma sinalização colocada na testa pelos hindus, também fica na posição do terceiro olho. Através de pesquisas foram encontradas pinturas e esculturas de diferentes lugares do mundo, como no Egito e nas Américas. Em filosofias hindus, o sexto chakra fica posicionado exatamente neste lugar. No entanto, nessa época, o nome terceiro olho e o órgão que é a glândula pineal ainda não haviam sido associados. Foi no século XVII que René Descartes descreveu a glândula como a morada da alma. Descartes afirmava que a glândula seria o local que a alma se comunica com o corpo, porque ela é uma das poucas estruturas do cérebro que não se divide em dois, como os dois hemisférios do cérebro. A relação direta entre a glândula pineal e o terceiro olho começou a se popularizar no século XIX e no início do século XX, especialmente com o crescimento da sociedade teosófica. Foram eles que combinaram as ideias do hinduísmo, da filosofia ocidental e das descobertas sobre o corpo humano que tinham sido feitas até então. E, por uma coincidência, a glândula pineal realmente fica acima das sobrancelhas, como os hindus e os egípcios já haviam apontado. Será que tudo isso não se passa de uma coincidência histórica? Foi ao longo do século XX que essa ideia se popularizou com a espiritualidade da nova era, a famosa New Age, que também começou a associar o terceiro olho com o famoso olho de Horus. Porque hoje alguns pesquisadores associam o olho de Horus com a região que fica a glândula pineal.
A nova era, a famosa New Age, tomou forma nos anos 60 e se estabeleceu na década de 70. Mas Aleister Crowley já havia apelidado ela carinhosamente de Aeon de Horus, lá atrás, em 1904, que seria um período da humanidade onde o conhecimento, a verdade individual e a tecnologia iriam prevalecer acima de tudo. Coincidência? Eu acho que não. Então, qual é a função da glândula pineal no corpo humano de acordo com a ciência? A glândula pineal é uma glândula endócrina. Glândula endócrina é uma glândula que produz hormônios e libera eles diretamente na corrente sanguínea. A tireoide, por exemplo, também seria uma glândula endócrina, e a função dela seria liberar os hormônios que regulam o metabolismo. Já a função da glândula pineal é produzir a melatonina. E é aí que a coisa começa a ficar interessante, pois é a melatonina que vai regular o cérebro entre os estados de sono e vigília. Vocês se lembram que na última aula, a aula que a gente fala sobre shifting e sonhos lúcidos, professores da Universidade de Nova York disseram que não existe muita diferença sensorial no cérebro entre o estado de vigília e o estado de sonho, que seria o REM, Rapid Eye Movement. O hormônio da melatonina age como um relógio interno. Ele sincroniza o ritmo do cérebro entre claro e escuro. Quando existe a falta de luz, também quando começa a ficar de noite, a glândula inicia a liberação dessa substância, que tem o objetivo de regular o seu sono e melhorar o seu sistema imunológico. Que a substância emitida pela glândula pineal não está ativa quando há luz externa. E é por esse motivo que os espiritualistas consideram ela como o terceiro olho, porque enquanto os dois olhos estão voltados para o mundo externo, enxergando de acordo com a luz, o terceiro olho é interno. E ele visa enxergar o que se passa no mundo de dentro, que inclusive ela está ativa enquanto você dorme e começa a produzir a melatonina até mesmo antes de você começar a dormir. Inclusive, a glândula pineal está ativa no escuro e não necessariamente só enquanto você dorme. Se você dormir em um quarto que está iluminado, a produção de melatonina despenca para baixo. A pineal responde à ausência de luz que é captada pelos seus olhos. E ela começa a produzir a melatonina no início da noite. E é por isso que é importantíssimo para a saúde manter uma rotina de sono. Principalmente se você deseja aprimorar a arte de viajar enquanto dorme, sim? Seja através da viagem astral, do shifting ou do sonho lúcido. Lembrando que a função da glândula não é criar e controlar sonhos, mas sim produzir o hormônio da melatonina enquanto você dorme. Muitos espiritualistas e magistas consideram que um terceiro olho aberto é equivalente à capacidade de você conseguir enxergar aquilo que é mais sutil, como espíritos. Platão dizia que a experiência humana é nada menos que uma projeção imperfeita. As ideias e o mundo físico são apenas uma sombra da luz, que seria a perfeição. Ele nos transmite essa ideia através da caverna de Platão. Nela, os prisioneiros apenas enxergam sombras projetadas na parede e acreditam ser essa a totalidade do universo. A ideia é que os nossos sentidos percebem apenas uma representação imperfeita da realidade. Platão utilizou essa alegoria da caverna para mostrar que os humanos enxergam apenas sombras projetadas na parede e acreditam que essas sombras são a própria realidade. Como a glândula pineal não produz hormônios sob o efeito da luz, esse seria um norte para uma explicação plausível do porquê o terceiro olho estaria aberto para pessoas que enxergam espíritos. E para finalizar, olha só que interessante. Foram feitas pesquisas na USP recentemente, envolvendo uma comparação entre genes de médiums e pessoas não médiums, como pessoas da família deles também. Inclusive, existe uma matéria oficial no site da USP. Os resultados publicados no Brazilian Journal of Psychiatry, Jornal Brasileiro de Psiquiatria, dão conta de mutações de 33 genes que estavam presentes em ao menos 1/3 dos médiums.
mas não em seus parentes próximos. De acordo com Wagner Gattas, autor do estudo e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, uma hipótese possível é de que aspectos genéticos facilitem a percepção de fenômenos que não são percebidos pela maioria das pessoas. A glândula pineal fica no centro do cérebro. Há até algumas décadas se achava que ela não tinha funções significativas, mas hoje sabemos que tem relação com diversas funções do nosso corpo, inclusive com o sono. Diversas tradições espirituais dizem que a pineal se relaciona a percepções espirituais. Afirma Alexandre Moreira Almeida, doutor e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, e um dos líderes de pesquisa. Ele diz que tudo nesse estudo é novo. Deixarei o link com o estudo oficial da USP anexado nesta aula. Então agora, se você estiver de pé, eu recomendo que você se sente, pois o impacto agora pode ser forte. Então prepare-se, porque nós precisamos ir um pouco além. Vamos fazer um exercício rápido. Você não precisa nem mover um músculo. Eu quero que você se imagine como você está agora mesmo. Seja sentado, de pé, estudando ou cagando. Eu quero que você se imagine na posição que você se encontra agora, a partir de uma terceira perspectiva, de um terceiro ponto de vista. Exatamente como se houvesse uma terceira perspectiva nos videogames. Você é capaz de fazer isso. Permita-me lembrar-lhe que Deus é considerado como uma potência onipresente, onisciente e onipotente. Onisciência seria a ciência de tudo, o conhecimento de todas as coisas e de tudo o que está acontecendo. Onipresença seria a presença em todos os lugares ao mesmo tempo. E a onipotência seria o poder absoluto. Significa possuir um poder ilimitado para realizar tudo o que está de acordo com a própria natureza divina. É claro que, como meros humanos, o nosso cérebro de macaco não tem capacidade de ter conhecimento sobre todas as coisas e nem estar presente em todos os lugares. A nossa consciência está encapsulada num corpo no tempo e espaço. Mas só o fato de você conseguir ter uma visão de si mesmo a partir de uma perspectiva de terceira pessoa não seria a prova suficiente de que a imaginação nos permite ter mesmo que 1% da onisciência do Deus que nos criou? Pois a mente humana é capaz de imaginar diversas realidades, com diversas possibilidades, que, é claro, ainda não é capaz de chegar na imensidão do que seriam as infinitas possibilidades de Deus. Mas se nós, meros humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então a sua capacidade de imaginar e de viajar pelo espaço-tempo através do mentalismo seria então o olho de Deus, o olho que tudo vê? Um pedacinho do poder de Deus aplicado na criação humana. Sem dúvidas, como o professor da universidade falou, esse assunto ainda precisa ser melhor estudado, para que com a ciência ele possa ser comprovado. Mas o fato é que o terceiro olho existe em civilizações tão antigas que negar completamente esse conhecimento seria tolice. Na próxima aula nós vamos conversar sobre o mentalismo, para que então possamos entender perfeitamente a diferença entre um sonho lúcido, uma viagem astral e o shifting consciente. Então te vejo lá. Sejam bem-vindas, crianças! Eu sou o professor Mandrake e esta é a aula de proteção contra a magia do mal. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito comum na espiritualidade. O que são espíritos obsessores e como se livrar deles? Obsessores também será um tema em comum com a matéria de criaturas mágicas, que vocês irão ver mais pra frente com o professor Haroldo. Mas, como esta é uma aula de proteção, se faz necessário que a gente aprenda desde cedo o controle que essas criaturas podem exercer sobre nossa vida. O termo obsessor foi popularizado em 1861 por Allan Kardec, na França. Kardec era francês e ele era considerado um dos maiores nomes da vertente do espiritismo, tanto que ele fundou seu próprio sistema espírita, o kardecismo. O kardecismo, inclusive, tem uma grande popularidade aqui no Brasil. Kardec caracteriza obsessores em seu livro dos Médiuns da seguinte forma: o domínio que alguns espíritos visam adquirir sobre certas pessoas nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar
Basicamente, é o domínio que alguns espíritos inferiores exercem sobre certas pessoas. E como nós veremos na aula sobre psicose espiritual, uma mente fraca é mais suscetível a ataques espirituais. Kardec ainda aponta que ninguém está possuído só pelo fato de estar sendo enganado por um espírito mentiroso. Até mesmo o melhor dos médiuns está sujeito a isso. Ainda mais no começo, quando não se tem experiência alguma. Pode-se então ser enganado sem estar possuído. Da mesma forma que os humanos também podem ser enganados por outros humanos trapaceiros. Kardec caracteriza em seu livro que existem 3 tipos de obsessão que esses espíritos podem exercer sobre as pessoas. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples é a insistência de um espírito, de quem a pessoa que está sendo atingida não consegue se livrar. Também podem ser inclusos nessa categoria os casos de obsessão física, que consiste em manifestações barulhentas e insistentes de alguns espíritos que fazem com que os ouça por conta de batidas e outros tipos de ruído. Ele dedica um capítulo inteiro a isto. O principal propósito da obsessão simples é desencadear na pessoa um sentimento forte e, na maioria das vezes, negativo. Este não se disfarça. De nenhuma forma esconde suas más intenções e o seu propósito de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade que foi um ato de má fé. E como se mantém em guarda, raramente é enganado. Esse gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente além de opor obstáculo às comunicações que se deseja receber dos espíritos sérios e elevados. Então, como vimos, o principal objetivo deste tipo de obsessão é desencadear um sentimento vindo de você. Um espírito que quer o seu bem jamais iria te propor um futuro catastrófico. Então, a primeira regra aqui é que você não necessariamente precisa saber se o espírito com quem você está se comunicando deseja o seu bem ou o seu mal. Basta não alimentá-lo com a sua atenção da forma que ele deseja. Então fique esperto para não depositar a sua atenção, sua raiva ou seu medo em nenhuma forma de contato que você estiver tendo. Inclusive, o mesmo também serve para pessoas na vida real. Você já percebeu que uma pessoa que tem mania de inventar apelidos maldosos sempre vai continuar xingando você com esses apelidos quando você demonstra que se incomoda? Quando você alimenta essa pessoa com a sua atenção? Regra número 2684 da proteção contra a magia do mal. Jamais alimente seres mal intencionados com a sua atenção. A atenção é uma das ferramentas mais poderosas de uma bruxa ou de um mago. Você já experimentou deixar de se importar com aquele apelido que te deram? Ou até mesmo você começar a se chamar por esse apelido? Pra ver o quão rápido a pessoa vai parar de te xingar daquilo e inventar uma coisa nova? Antes de saber com quem está se comunicando, precisa conhecer a si próprio primeiro. Saber como reage às situações. E somente assim você saberá quando está cedendo energia demais para um espírito ou para uma pessoa. A fascinação, contudo, já é mais pesada do que isso. É uma ilusão criada diretamente do espírito sobre o pensamento do médium. Dessa vez, o médium fascinado não acredita que está sendo enganado. O espírito desenvolve nele um certo tipo de confiança. E nesse tipo de obsessão, a pessoa pode começar a acreditar que o pensamento está vindo dela mesma. E aqui nós batemos de novo na tecla do autoconhecimento, que é o ponto que nós nos conhecemos tanto a ponto de detectar um pensamento diferente daquilo que estamos acostumados. Kardec continua dizendo que na fascinação, o espírito guia a pessoa de quem ele conseguiu roubar a atenção e exercer influência, e pode levá-la a aceitar as ideias mais estranhas. Olhando rapidamente para a diferença entre obsessão simples e fascinação, entende-se que os dois tipos de espírito que cometem essas duas coisas devem ter personalidades diferentes. Na primeira, o espírito que gruda na pessoa não passa de um chato insistente, um espírito traquino ou só mal intencionado. Na segunda, a situação é bem diferente. Para conseguir suas intenções, é necessário que esse espírito seja mais inteligente e esperto,
astuto e muitas vezes pode até usar uma máscara, se passando por algo que ele não é. Então precisa vestir uma máscara de sujeito bonzinho. Mas por trás de tudo isso mostra sinais de inferioridade, que só quem está fascinado por ele não consegue perceber. E é exatamente esse o significado da palavra, é fascínio, fascinação, te deixa fascinado. E esta é a principal chave para se defender do fascínio. Ao se deparar com a espiritualidade, estude, permita-se ficar empolgado sob as novas descobertas, mas não fique fascinado com o que você encontra. O certo seria cultivar um certo tipo de dúvida saudável sobre todas as coisas. Da mesma forma que nós não podemos confiar cegamente nas pessoas. Nunca tome nada como verdade absoluta. Até mesmo a própria ciência já se provou errada diversas vezes. Por isso, o que um fascinador mais teme são pessoas questionadoras. Por isso, a tática dele é sempre fazer com que o médium se afaste de pessoas que o podem fazer a ver a verdade. Dessa forma, evitando qualquer crítica, ele sempre terá razão. Note como alguns parceiros tóxicos no relacionamento também tendem a isolar o parceiro das outras pessoas que podem falar mal dele, não é mesmo? Da mesma forma que pessoas manipuladoras tendem a isolar a vítima de qualquer pessoa que possa fazer enxergar a verdade. Por fim, gostaria de explicar o último tipo de obsessão, antes de ensiná-los 2 formas poderosas de se livrar da obsessão. O último tipo é a subjugação, que é quando a pessoa perde cada vez mais o livre-arbítrio e começa a fazer coisas cada vez menos lógicas. Nós não devemos entrar no âmbito da medicina, pois somente quem pode dar diagnósticos é um médico, por lei. Mas o transtorno obsessivo-compulsivo poderia ser enxergado como uma dessas ações que escapam da lógica, como por exemplo o ato de trancar e destrancar a porta repetidas vezes, mesmo sabendo que ela já estava trancada. Lavar a mão repetidas vezes, mesmo sabendo que ela já estava limpa. Repetir a mesma frase. Repetir a mesma frase. Repetir a mesma frase. Repetir a mesma frase. Tudo isso, curiosamente, sendo motivado por uma emoção. Então, para ensinar a como se livrar de obsessores, eu gostaria de ir um pouco além do Kardec. Existem os obsessores travessos, que são aqueles que só querem um pouco da sua atenção e não precisam de muita inteligência para fazerem isso. Os mascarados, que são aqueles que causam a fascinação, precisam de mais inteligência e também mais domínio sobre o seu estado emocional para fazer você acreditar em alguma coisa. Os possessivos são aqueles que causam a subjugação, e a subjugação é o termo que chega mais perto de possessão. Nesse caso aqui, a pessoa já está mais dominada. Vamos além e também acrescentamos outro tipo de obsessor, os viciados, que são aqueles que grudam no campo vibracional das pessoas que têm os mesmos vícios que esse espírito tinha quando estava em vida. E por fim, nós também temos os vingativos, para quem acredita em vidas passadas, claro. O espiritismo, no geral, acredita. Sobre os vingativos, pode ser que em alguma outra vida, alguma pessoa ou você não tenham feito as pazes e esse espírito agora decidiu atormentar você. E para se defender dos obsessores, eu vou passar 2 formas principais, além das que eu já passei durante a aula. Se nós concordarmos com a ideia de que o mundo é separado por planos, a cabala judaica e hermética dizem pra gente que o mundo está separado em planos. A corrente que acredita em shifting, o próprio espiritismo também acredita na ideia de que existem outros planos além da matéria. Então, a principal forma de você se livrar de qualquer espírito obsessor, primeiro, seria não estar vibrando na mesma frequência vibracional que ele. A mais famosa, por exemplo, seria o medo. Medo atrai medo. Distraia-se e assim você não sentirá medo. Não sei o quanto você gosta de filmes de terror, mas assistir este tipo de conteúdo te coloca nesta vibração. Querendo ou não, para afastar um obsessor viciado, você deveria se afastar do seu vício. Quero que você lembre-se sempre também da sua atenção. As suas emoções sempre vão estar sendo sentidas de acordo com o lugar para onde a sua atenção está direcionada. Direcione a sua atenção para outro lugar que faz você sentir uma outra emoção além do medo e você deixará de sentir medo. A última forma de como se livrar de obsessores que eu vou passar nessa aula, porque já está dando o meu tempo, vai especificamente
somente para a categoria dos vingativos. Essa técnica quem passou foi uma pessoa muito querida para o Santo Quartzo e sua identidade não será revelada. Mas ela foi testada por uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo e apresentou uma melhoria significativa após essa técnica. Nem que seja por conta do efeito placebo, que seria responder ódio com amor. Esse exercício vai propor que você visualize uma cena onde você encontra com esta entidade. Eu vou propor o exercício agora e você pode fazer mais tarde, como você pode também fechar os olhos e fazer acompanhando a minha voz. Tudo depende do quanto você se sente seguro. Nas suas mãos, você está segurando um objeto que te traz muita felicidade. Pode ser, por exemplo, flores que você gosta muito. As minhas flores, por exemplo, de quando eu fiz esse exercício, foram tulipas. Um buquê de tulipas. As flores da pessoa que propôs o exercício eram margaridas. Mas também pode ser qualquer objeto que te deixe muito feliz e extasiado. Visualize agora uma luz saindo desse objeto. Realize um exercício mental onde você vê esse objeto em suas mãos sendo preenchido com uma luz de amor e perdão e desejando muita evolução para esse espírito, para que ele também tenha a chance de seguir em frente. Então visualize que você está entregando esse buquê de luz para esse espírito. O espírito que até então estava cheio de escuridão e ódio, recebendo o seu buquê de luz. A luz que emana é contagiante. Enquanto você entrega o buquê, você também pede perdão. Perdão se em algum momento você fez alguma coisa que causou mágoa. Mas também dizendo que todos nós estamos aqui para evoluir. E também que é direito desse espírito de seguir em frente com a própria vida e evoluir. A luz do perdão e do amor vai ficando cada vez mais contagiante, mais forte no corpo desse espírito, que agora também se tornou um ser de luz, em um cenário cheio de luz. Visualize que agora o espírito vai embora para sua própria jornada bem longe e você continua seguindo seu próprio caminho seguro e protegido. Faça essa visualização quantas vezes for preciso. Na próxima aula nós falaremos sobre a sua pior inimiga durante o despertar da consciência, a psicose espiritual. Porque como vimos, uma mente fraca sempre está muito mais suscetível a ataques espirituais. A sua mente é a sua maior aliada no despertar espiritual. Mas se você não tomar cuidado, ela pode ser a sua pior inimiga. Até a próxima, crianças!